Hare Krishna, boa noite a todos. A gente está aqui hoje para fazer o lapidar do Bhagavad Gita. A gente está fazendo de última hora, a pessoa que era para fazer era a Gopi Bharata Devidasi, mas devido a um imprevisto a gente vai fazer hoje. Então a gente vai aguardar o pessoal chegando. Hoje a gente vai ler o capítulo 7, Conhecimento acerca do Absoluto, versos 8 ao 12. O meu nome é Radha Shakti Devidasi, sou discípulo de Chandramukha Swami. Eu sou Brahmarshi Das, discípulo de Dhanvantari Swami. E a gente vai fazer uma leitura acompanhada de comentários. Então a gente vai lendo os versos e lendo o significado e vamos comentando juntos, tá certo? Então sejam todos muito bem-vindos. Esse capítulo, essa parte específica que a gente vai dar continuidade ao estudo de vocês, ela tem uma canção que é chamada Semente Original, que foi escrita e cantada por Geraldo Azevedo e faz parte do Canções do Divino Mestre, do Rogério Duarte, Raghunatha Das. Então, um projeto muito bonito, de vários cantores da música popular brasileira participaram com partes do Bhagavad Gita. E enquanto vocês vão chegando, o Brahmarshi vai cantar uma partezinha dessa canção referente aos versos que a gente vai ler hoje. Eu vou cantar tudo. Saiba que eu sou a origem e sou a dissolução da matéria e do espírito que existem nesse universo. Além de mim nada existe, tudo se sustenta em mim, como as pontas de colar estão presas por um fio. Eu sou o gosto da água pura, a luz do sol e da lua. Sou os mantras védicos, o som vibrando no éter. Arjuna, saiba que eu sou a semente original de todas as existências, dos poderosos, dos sábios, a inteligência. Sou a potência dos fortes, desprovida de cobiça. Sou o prazer sexual, de acordo com os princípios da religião eterna. Então esses são os versos que a gente vai estar lendo hoje. E, por favor, recitem junto comigo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sejam todos muito bem-vindos, boa noite. Estão lendo o Srimad Bhagavad Gita, capítulo 7, verso 8. Prasoaham apshikanteya prabhasmi sati surayaha pranava sarva videshu sabdake paurusham deshu. Rasa, sabor. Aham, eu, Apsu, água, Kanteya, ó filho de Kunti, Prabha, a luz, Asmi, eu sou, Sati, Shashi, Surya, Yo, do sol e da lua, Pranava, as três letras, Om, Sarva, em todos, Vedeshu, os Vedas, Sabda, vibração sonora, que, no éter, Paurusham, habilidade, Nrishu, nos homens. Tradução e significado por sua divina graça, C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada.
Ó filho de Kunti, eu sou o sabor da água, a luz do sol e da lua, a sílaba Om nos mantras védicos. Eu sou o som no éter e a habilidade no homem. Então, vou ler um pedacinho do significado e aí a gente vai comentando juntos. Este verso explica como o Senhor, com suas diversas energias materiais e espirituais, é onipenetrante. Esse capítulo, ele começa justamente com Krishna falando para Arjuna que com essa explicação deste conhecimento, ele vai dirimir todas as dúvidas dele. Então, compreendendo essas potências de Krishna, Arjuna vai poder se conectar com ele através do processo de yoga e assim percebê-lo em todas as coisas. E aí no segundo verso desse capítulo, Krishna vai falar sobre como ele vai explicar isso tanto de forma noumenal quanto fenomenal, né? De forma que Arjuna possa percebê-lo em tudo, né? E isso tudo faz parte de Krishna, da relação com Krishna, desse yoga. Então, por isso que Krishna vai estabelecer aonde que ele está nas coisas da natureza, né? Então, Prabhupada vai explicar no significado sobre personalismo e impersonalismo e como, na realidade, não há nenhuma contradição entre eles. Essa percepção, a grande assim, diferença, por exemplo, aqui Krishna está dizendo que ele é o sabor da água, né? Daqui a pouco a gente vai ver, Srila Prabhupada também vai comentar no significado que a diferença entre o personalista e o impersonalista, de beber a água e perceber Krishna, é que o impersonalista ele vai perceber essa potência presente e o personalista ele vai agradecer a Krishna por ter criado a água para sustentar a nossa vida, por exemplo. Uma coisa muito direta, né? Uma coisa de afeto, compreendendo a relação amorosa que existe. Mas a gente vai comentar um pouquinho mais pra frente isso também. Numa etapa preliminar, o Senhor Supremo pode ser percebido por suas diferentes energias e deste modo ele é compreendido impessoalmente. Assim como Deus do Sol é uma pessoa que é percebido por sua energia onipenetrante, ou seja, o brilho do Sol, da mesma forma o Senhor, embora em sua morada eterna, é percebido por suas energias difusas e onipenetrantes. O sabor da água é o princípio ativo da água. Ninguém gosta de beber água do mar, porque o sabor puro da água está misturado com sal. A atração pela água depende da pureza do sabor, e este sabor puro é uma das energias do Senhor. Através do sabor da água, o impersonalista percebe nela a presença do Senhor, e o personalista também glorifica o Senhor, agradecendo a sua bondade em suprir a água saborosa para matar a sede do homem. Esta é a maneira de perceber o Supremo. A Srila Prabhupada vai dizer um ponto muito interessante aqui, que é assim: na prática, não existe conflito entre personalismo e impersonalismo. Quem conhece Deus sabe que a concepção impessoal e a concepção pessoal estão ao mesmo tempo presentes em tudo e que não existe contradição. Ou seja, quando a gente está se relacionando com Krishna através da ciência de Bhakti Yoga, de forma personalista, que a gente insiste tanto, a gente está se relacionando também com a potência impessoal e com a potência do Paramatma, porque não há questão da gente se relacionar com Krishna sem se relacionar com Krishna com todas as suas potências, com todas as suas facetas. A gente realiza Krishna compreendendo todas as facetas dele, todas as energias dele. Então, é muito interessante aqui esse ponto da postura de beber a água, como o personalista e o impersonalista reagem em relação a isso. O impersonalista ele vai conseguir perceber Deus nesse nascer do sol, no pôr do sol, no sabor da água pura e tudo mais. A diferença é a relação que ele vai estabelecer com aquilo, qual é a emoção que ele vai transmitir com aquilo, qual é a postura que vai ter com aquilo. Porque se não existe uma pessoa por trás que faz aquilo justamente como uma manifestação do amor, como a criação material sendo uma manifestação do amor para manter as entidades vivas iludidas, então não há questão de, por exemplo, agradecer por aquela relação de amor criada. Existe uma ideia de que se você tem uma concepção impessoal de ligações de... Então vira. Um momentinho. Agora tá ok? Agora foi, né? Então, assim, se a gente tem uma concepção impessoal de Deus, isso implica que nessa liberação impessoal não existe uma coisa tão essencial que as entidades vivas buscam avidamente nessa existência material: amor. Não existe questão de relacionamento de amor numa concepção impessoal de liberação.
Porque se você não tem mais de um para intercambiar um relacionamento, então como você pode falar de troca amorosa se amor é justamente algo que acontece entre mais de um indivíduo, né? Então essa percepção aqui, na prática ambos estão percebendo a presença de Deus, mas a postura perante aquilo fica diferente, porque eu vou agradecer e vou estar intercambiando. Krishna está me dando algo o tempo todo. O fato de eu ter ar para respirar, eu estou recebendo algo de Krishna. O fato de eu ter comida para comer, tudo isso eu estou recebendo algo de Krishna. Ao longo desses versos, significado, a gente vai vendo como não existe funcionamento da vida sem que Krishna esteja presente em tudo. Então a minha postura de simplesmente agradecer e ser fiel a essa consciência de Deus e manifestar isso nas minhas atitudes ao longo do dia é uma reciprocidade do que Krishna já está me dando. Porque muitas vezes a gente fica esperando que Krishna nos dê algo magnífico ao longo da nossa vida, ao longo dos nossos dias ou ao longo da nossa prática espiritual. Mas primeiro a gente tem que perceber assim que Krishna já está dando um monte de coisa pra gente, que a gente já tem coisas suficientes para agradecer a Krishna constantemente. Essa é uma postura assim, bhakti perante a Krishna, né? Uma postura pessoal, de relacionamento. Eu percebo que este Senhor é uma pessoa e Ele está me dando coisas o tempo todo. Então eu agradeço por isso, porque é Ele que está mantendo a minha vida, em realidade, né? Existe um filósofo que diz, eu não lembro o nome do filósofo, que ou não existe milagre, ou a vida é um milagre. Então, essa percepção de compreender a presença do Senhor em todas as coisas, como o Radhachakra apresentou, como o Srila Prabhupada vai apresentar no verso, é essa compreensão de que a vida, cada instante, cada momento da vida é um milagre. E Krishna está presente em cada um desses detalhes. Ele está presente em cada um dos nossos átomos. Pense só. E de maneira pessoal, não é uma maneira simplesmente impessoal. Impessoal também, mas por detrás ao pessoal presente. É incrível a possibilidade de a gente se relacionar pessoalmente com Ele em cada circunstância da nossa vida. É uma possibilidade, é uma escolha que a gente pode fazer. E se isso não fosse importante, Krishna não estaria falando isso para Arjuna aqui nesses versos, né? Então, vamos continuar. Para aqui, né? Por isso, o Senhor Chaitanya estabeleceu sua doutrina sublime, Achintya Bheda Bheda Tattva, igualdade e diferenças simultâneas. Então, esse Vedanta Vaishnava, no qual a gente segue assim, os ensinamentos de Srila Prabhupada, né, tanto do Bhagavad Gita, do Srimad Bhagavatam, essa forma como a filosofia védica é apresentada pra gente, ela não é, na realidade, nem só personalista, nem personalista, porque esses conceitos existem, só personalista e só impersonalista separados. Né? A filosofia de Chaitanya ela é outra coisa, ela vai além disso, né? Ela é Achintya Bheda Bheda Tattva, igualdade e diferenças simultâneas. A luz do Sol e da Lua originalmente também emanam do Brahma Jyoti, que é a refulgência impessoal do Senhor. E o Pranava, ou Onkara, o som transcendental encontrado no começo de cada hino védico, refere-se ao Senhor Supremo, porque eles têm muito medo de se dirigir ao Supremo Senhor Krishna por meio de seus inúmeros nomes. Os impersonalistas preferem vibrar o som transcendental Onkara. Relacionamento não é uma coisa simples, né? Então aqui essa postura de preferir não citar nomes também tem todo um aspecto da relação da entidade viva de não querer estabelecer essa ideia de que tem uma pessoa com a qual eu queira me relacionar, né? É muito mais simples assim, de certa forma. Mas eles não compreendem que o Onkara é a representação sonora de Krishna. A jurisdição da consciência de Krishna se estende por toda parte, e quem conhece a consciência de Krishna é abençoado. Porque a jurisdição da consciência de Krishna se estende por toda parte. Aqueles que não conhecem Krishna estão em ilusão, e por isso o conhecimento acerca de Krishna é liberação, e não conhecê-lo é viver em um cativeiro. Essa frase final de Srila Prabhupada é bem forte, assim, né? Porque traz só um devoto puro realmente pode trazer essa consciência plena de que só existe verdade enquanto existe Deus presente naquilo, né? Enquanto existe Krishna presente naquilo. Se Krishna é absolutamente tudo que existe, como ele está demonstrando aqui para Arjuna, tanto como aqui ele está falando de aspectos específicos da natureza, dos sentidos, etc., mas depois no capítulo 11 ele vai demonstrar assim, toda essa forma universal, manifestação cósmica, né? Como ele é tudo que sustenta esse universo, tanto material quanto espiritual, né? O mundo espiritual é a própria emanação do corpo de Krishna, e esse mundo material é a emanação das potências de Krishna, né? Então, o Senhor Balarama, que é uma expansão direta de Krishna, está com Manantadeva lá na base dos planetas inferiores, sustentando toda essa criação material, para que as almas condicionadas possam exercer aqui a sua mentalidade, o seu estado de consciência.
Então, é forte essas palavras assim de Prabhupada, mas ele, na posição que ele está, ele realmente pode falar assim, porque não existe questão de veracidade e enxergar as coisas como elas são quando Deus ou Krishna não está presente, né? Quando essas potências de Krishna não estão presentes. Vamos passar para o verso 11. 9. Verso 9. Punyo gandha prithivyan chak tejas chasmi vibhavasau jivanam sarva bhuteshu tapas chasmi tapasvishu. Punyaha, original. Gandha, fragrância. Prithivyan, na terra. Cha, também. Teja, calor. Cha, também. Asmi, sou. Vibhava, sal, no fogo. Jivanam, vida. Sarva, em todas. Bhuteshu, as entidades vivas. Tapaha, penitência. Cha, também. Asmi, sou. Tapasvishu, aqueles que praticam penitência. Tradução: eu sou a fragrância original da terra e sou o calor do fogo. Eu sou a vida de tudo que vive e sou as penitências de todos os ascetas. Significado: Punya significa aquilo que não está decomposto. Punya é original. Eu achei o máximo essa tradução. Tudo no mundo material tem um certo aroma ou fragrância, como o aroma e fragrância numa flor, ou na terra, na água, no fogo, no ar, etc. O aroma não contaminado, o aroma original que permeia tudo é Krishna. Do mesmo modo, tudo tem um sabor original específico, e este sabor pode ser mudado pela mistura de elementos químicos. Só fazer um comentário nessa parte. Vocês podem ir mandando comentários também, tá? Sobre os significados, sobre os versos. E assim, aqui está falando dos objetos que permeiam os sentidos, né? Aroma, fragrância, sabor, etc. E a gente tem esses canais, nosso corpo é feito para receber isso que está presente na natureza, né? Então, uma flor tem um cheiro, eu tenho um nariz, eu tenho um olfato, eu tenho o órgão sensorial, o nariz, e eu tenho o sentido que percebe aquele objeto, né? Que é o olfato. Então, todos esses mecanismos, né? Krishna é esse aroma original presente nas coisas, ele também é esse mecanismo interno que faz eu perceber aquilo. Então, é impressionante assim, como a gente pode perceber Krishna nas maiores nuances do nosso dia a dia, desde a nossa alimentação, desde os aromas que a gente recebe, dos sons que a gente percebe no nosso cotidiano. E essa é uma forma muito sadia e muito prática da gente praticar yoga, da gente realmente estar nesse estado assim de yukta, de conexão com Krishna constante. Porque se a gente for realmente esperar que a gente vá se conectar com Krishna só com as referências óbvias, assim, né? Por exemplo, só com imagens de Krishna azul, com flauta, pena de pavão, ou só nessas situações específicas, né? A gente demonstra aí uma certa imaturidade espiritual, no sentido de que a gente vai estar em situações ao longo da nossa existência, tanto em vida quanto em morte, na qual a gente pode não ter essas referências externas, e é muito importante que a gente encontre Krishna nas coisas por causa do nosso estado de consciência, né? Então tem até uma passagem muito famosa de Bhaktivinoda Thakura, que ele fala sobre isso, né? Quando ele entra nas igrejas ou outros locais de prática religiosa, ele vê símbolos diferentes e ele compreende aqueles símbolos como Krishna pedindo a ele para que ele o ame de formas diferentes, amplie e aumente o seu amor por ele através de novos símbolos, né? Esses símbolos podem vir de diversas formas. Aqui Krishna está dando um arsenal de símbolos e de formas para Arjuna se conectar com ele. Srila Bhaktivinoda Thakura, ele fala que o devoto eu esqueci o nome, o termo sânscrito, Sara essência, buscador da essência. Saragraha, que é buscador da essência. Krishna está apresentando aqui que ele é a essência das essências. Eu estava rindo internamente aqui, eu vou revelar a minha mente para vocês, porque tem uma pessoa aqui do meu lado que ela trabalha com cosméticos naturais, tem uma marca chamada Gandha, né? A gente achou aqui o Gandha no significado que significa fragrância. Ela tem um know-how aí de estudo de Ayurveda também para falar sobre essa questão da percepção dos aromas e tudo mais. Porque só observando os arranjos de Krishna, né? De nesse momento a Gopi Bharata ter alguma dificuldade, pedir para que ela fizesse, sabe? Continuar. Vai vendo os movimentos de Krishna. Vou continuar.
Assim, originalmente, tudo tem um certo odor, uma certa fragrância e um certo sabor. Vibhavasu significa fogo. Sem fogo, não podemos operar fábricas, não podemos cozinhar, etc. E este fogo é Krishna. O calor do fogo é Krishna. Segundo a medicina védica, a indigestão deve ser uma baixa temperatura no abdômen. Logo, até para a digestão é preciso fogo. Na consciência de Krishna ficamos sabendo que a terra, a água, o fogo, o ar e cada princípio ativo, todos os elementos químicos e materiais são decorrentes de Krishna. A duração de vida do homem também se deve a Krishna. Portanto, pela graça de Krishna, o homem pode prolongar sua vida ou diminuí-la. Assim, a consciência de Krishna é ativa em todas as esferas. Essa última frase de Prabhupada, ela exemplifica o que a gente estava dizendo, né? A consciência de Krishna é ativa em todas as esferas, assim. Então, a gente precisa, né, inicialmente, do nosso processo dessa fomentar sensorial dos símbolos óbvios, mas aqui, a gente repetindo, Krishna está mostrando para Arjuna que é possível se conectar com Krishna através das trivialidades da vida, né? Não é à toa que o nome do livro que incorpora assim, o projeto Lapidar é trazendo o sagrado para o cotidiano, né? Então, percebendo realmente se transformar num amante de Deus. Para a gente, qual é a postura? Shila Prabhupada sempre traz isso nos significados, né? Qual é a postura daquele que ama, uma pessoa que está apaixonada? Então, quem já se apaixonou aí, que já teve assim aquela paixonite de ficar pensando na pessoa ao longo do seu dia, percebendo os detalhes da pessoa. Então, é esse estado de consciência que a gente vai gradualmente almeja atingir com a consciência de Krishna, né? Ficar pensando nessa pessoa suprema e percebendo que passa uma pessoa na rua, tem um cheiro, tem uma coisa, mas faz eu lembrar dele, né? E que isso vai se tornando cada vez mais orgânico e natural. Isso não precisa, isso pode ser um pouco forçado inicialmente quando a gente fica desequilibrado, tentando achar esses recursos para pensar em Krishna. Mas numa prática sáttvica, no modo da bondade, a gente vai vendo que esses recursos para encontrar Krishna na natureza, eles vão nos equilibrando, eles vão nos dando vida, eles vão organizando os áreas do nosso corpo, vão nos dando inteligência, vitalidade, vão ajudando a gente a compreender nós mesmos, né? E entrar nesse estado assim de... É simples amar a Deus, né? Você não precisa simplesmente ser uma pessoa grandiosa, ou você ter assim, ou muita riqueza, ou muita beleza, ou muito poder para você amar a Deus. Os passatempos de Krishna que a gente encontra, a gente vê assim pescadores, a gente vê pessoas muito simples, né? Principalmente os passatempos que envolvem Narada Muni, assim, eles chocam um pouco porque eles mostram essa questão de que amar a Deus é para todos, é disponível para todos. E a consciência de Krishna, às vezes, ela pode parecer algo assim muito inatingível, porque tem princípios, tem isso, tem aquilo, ou tem todo um rol de conduta. Porém, na realidade, a essência, né, o Vaishnava, o devoto de Vishnu, o devoto de Deus que se agarra à essência do princípio da prática dessa Bhakti Yoga, ela é muito prática, ela é do acordar ao dormir, assim, ela está realmente disponível no ar que a gente respira, na comida que a gente come, que a gente oferece para Krishna, em todos os sentidos, nas funções do nosso corpo. Então aqui a gente viu no significado de Prabhupada falando sobre Vibhavasu, né, que significa fogo. Aí ele traz, Prabhupada sempre tenta trazer um pouco para âmbito prático também, né? Então ele fala que não se pode operar fábricas, ou seja, o funcionamento capitalista, digamos, do mundo, assim, se não tivesse os elementos que Krishna incorporou, não poderiam se dar também. Aí não se pode cozinhar, né, não se pode comer. E ele também coloca aqui que, segundo a medicina védica, né, o Ayurveda, a indigestão se deve a baixa temperatura no abdômen. Então tem uma outra passagem que Krishna vai falar também, que ele é o fogo digestivo que digere os alimentos dentro da gente. E nessa medicina natural, assim, que foi dada justamente por um avatar de Krishna, da Vantari, ela explica pra gente que todo o funcionamento de saúde do nosso corpo se deve ao Agni, né, ao nosso fogo digestivo. Ou seja, Krishna, nosso fogo digestivo, é ele que está regulando a nossa saúde, o funcionamento do nosso corpo e tudo mais. Claro que isso não exclui em nenhum momento, é aí que está o Achintya Bheda Bheda Tattva, né, que nós temos responsabilidade juntamente com Krishna. Então é uma parceria, a consciência de Krishna, Bhakti Yoga é uma parceria, eu, Krishna, o mestre espiritual, os devotos trabalhando em conjunto para que eu compreenda que eu estou num estado que não é natural, né, essa forma que nós estamos, ela não é natural. Eu não sou esse corpo que vocês estão vendo, eu não sou o nome nem nada disso, porém eu tenho todo esse arsenal de ferramentas aqui em forma de sentidos, em forma de objetos dos sentidos, de órgãos dos sentidos, para que eu possa me conectar com o transcendente, né? E vem essa ciência que apresenta como que eu posso, com essa carapaça,
escafandro em cima da alma, né, que encobre ela, mas que eu possa ainda assim ter acesso a algo tão sublime que é a Krishna, justamente porque ele permeia tudo que existe aqui. Srila Charyadeva tem uma palestra dele sobre o verso 1 do canto 1, do capítulo 1 do Srimad Bhagavatam, que ele vai falar também sobre essa questão de como que a nossa cultura ocidental ela incorporou valores nas quais, assim, ao longo da história do cristianismo, tá, gente, nesse sentido, assim, é importante a gente saber essas coisas, porque quando a gente verifica alguns aspectos da história do cristianismo, ao longo do pensamento filosófico ocidental, a gente vai ver que a gente incorporou esses valores sem nem saber, e isso faz parte da forma como a nossa sociedade funciona. Então, assim, muitas vezes a gente não relaciona Deus com esse mundo justamente porque existiu todo um movimento, os filósofos, Santo Agostinho, etc., a linha pela qual ele veio, a influência que ele teve na Europa medieval, a colonização e como esse saber dele entrou dentro da igreja, né, e depois se espalhou pelo mundo com a colonização, e isso tudo intrincado lá no fundo, no âmbito de esse início de Kali Yuga, né, no qual tamas e rajas estão tão presentes e vão fazendo parte desse conhecimento mais duro, bruto, assim, né? No qual já que esse corpo ele é tão pecaminoso e esse mundo é tão permeado de sofrimento, então quem rege esse mundo não pode ser Deus, né? Então isso torna as pessoas começam a ter aquela religiosidade muito falsa na qual elas não conseguem se conectar. Eu digo falsa não por intenção de malícia, mas falsa por ausência de conexão autêntica, assim, ela não tem ferramentas para fazer isso, né? Então, esse corpo é pecaminoso, esse mundo é pecaminoso, tá tanto sofrimento no mundo, então eu não vou nem tentar mergulhar e entender como Deus pode estar presente aqui, porque não tá. E, inconscientemente, isso gera um estado de desistência, no qual eu nem vou tentar mais me salvar daqui, eu vou me mergulhar nesses prazeres todos, já que esse corpo é só pecado mesmo, né? Então, como é que Deus pode estar fazendo esse mundo, dessa forma de sofrimento imenso funcionar assim? E aqui os devotos, Srila Prabhupada, essa imensa missão espiritual, né, de trazer a consciência de Krishna para o planeta, é justamente para dizer, não, olha, Deus está presente em cada átomo do seu corpo, em cada átomo do ar, né, na sua casa, em todos os aspectos dela, tudo que você tem em volta de você pode ser ferramenta para você se conectar com Ele. Deus está acessível para você. É incrível esses versos aqui porque a gente vê como Krishna está mostrando para Arjuna assim que eu estou disponível a vocês. Ele não está dizendo só para Arjuna, ele está dizendo para a gente, eu estou disponível, eu quero ter um relacionamento com vocês. Olha, eu estou no sabor da água. Né? Imagina Krishna dizendo assim que eu estou presente em todos os aspectos do seu dia a dia, né? Eu sou a luz do sol, eu sou a luz da lua. Então você tem essas ferramentas para entrar em contato comigo. Você terminou esse significado aqui já? Uhum. Então a gente vai ler o verso 10 agora, a gente vai até o 12, tá, gente? Só para quem está chegando agora saber. Tem um comentário. Lembra um comentário? Só do Bhakta Ciro. Bhakta Ciro Figueiredo, ele escreveu: essa percepção de Bhagavan que engloba os outros aspectos, incluindo o impessoal e o localizado, é genial. Tudo faz sentido depois de conhecer a consciência de Krishna. Sim, exatamente. A vida prática, o que a gente olha em volta, tem que estar conectado com isso, né? Entender Krishna assim como um pacote completo, né? Krishna não é uma coisinha isolada, né? É isso mesmo. Verso 10. Bijamam sarva bhutanam vidi partha sanatanam buddhir buddhi matam asmi tejas tejas vinam maham. Bijam, a semente, man, a mim, sarva bhutanam, de todas as entidades vivas, vidi, tente compreender. Partha, ó filho de Partha, Sanatana, original eterno, Buddhi, inteligência, Buddhi Matan, dos inteligentes, Asmi, sou, Teja, o poder, Tejas Vinam, dos poderosos, Aham, eu sou. Tradução: ó filho de Prita, fique sabendo que eu sou a semente da qual se originam todas as existências, sou a inteligência dos inteligentes e o poder dos poderosos. Significado: Bijam significa semente. Krishna é a semente de tudo. Existem várias entidades vivas, móveis e inertes. As aves, os animais selvagens, os humanos e muitas outras criaturas vivas são entidades vivas móveis. As árvores e as plantas, no entanto, são inertes. Elas não podem mover-se, estão sempre estacionárias. Quer comentar? Eu estou com outro ponto relacionado a isso, prefiro seguir mais um pouquinho, Tá. no meu caso. Mas aqui, gente, Krishna está dizendo que ele é a semente da qual se originam todas as existências, né? Então, o que é uma semente, assim, se a gente parar para pensar?
uma semente, dentro de uma sementinha pequenininha tem contido uma árvore imensa. Então olha a potência que tem dentro daquilo ali. E Krishna é o reservatório de absolutamente tudo que existe. Ela é a semente de tudo que existe. Ele é a causa de todas as causas, Sarvakara Nakarana. Então, de todas essas formas animais, de corpos que existem, Krishna está presente dentro delas nessa forma de Paramatma. Ele é a potência da qual gera elas, ele é a semente da qual elas vêm. Outro ponto interessante aqui é a questão de Krishna dizer que ele é a inteligência dos inteligentes. Ele é a essência de todas as opulências que uma pessoa pode manifestar, né? Poder dos poderosos. Tem uma relação aqui nessas palavras, foi usada Tejas no verso 9, e aqui foi usado Tejas Vinam, que é Teja o poder e Tejas Vinam dos poderosos. Então, aqui no verso anterior, Teja foi utilizado como calor. Né? Na medicina ayurvédica, a gente também encontra essa palavra Tejas relacionada como brilho da consciência, que provém justamente do elemento fogo. Então, esse brilho da consciência que está sendo dito aqui é essa inteligência, mas Krishna é essa inteligência espiritual, né, na qual faz a gente discerne, a gente tem que ter um mínimo de compreensão e trazer para as pessoas compartilhar isso para entender assim o que é certo, minimamente o que é certo, o que é errado, né, ter uma noção pelo menos de quem eu sou, o que é esse mundo, a Prakriti, né, o que é o Atma, o que é a Prakriti, o mundo material, o que é Purusha, o que é o Senhor Supremo, né, qual a minha relação com ele. E depois de ter essas respostas, saber como atuar dentro disso. Então, ontem foi o dia dos professores e quem ajuda a gente a atuar dentro disso, atuar dentro desse âmbito de conhecimento, é o Guru, é o mestre espiritual. Então, não vamos reduzir aqui Krishna está atuando como Guru de Arjuna, né? E ele também é o nosso Guru original, assim. Mas não vamos reduzir essa ideia de Guru simplesmente àquele que dá a iniciação Diksha, né? Tem um livro de Hridayananda Maharaj, que eu estou esquecendo o nome agora, mas é um livrinho pequenininho, quadradinho, antigo, no qual ele... Memórias do Chandradev? Não. Talvez alguém saiba aí pode falar, mas é um livrinho com passatempos que falam sobre guru, sobre mestre espiritual, como um homem andando na floresta reconhece diversos gurus para ele. Isso não é uma perspectiva impersonalista ou vazia sobre guru, mas é quando eu realmente estou tão fixo em consciência de Krishna que, devido a estar vendo Krishna em tudo e nunca perdê-lo de vista, como o Bhagavad Gita fala, né? Krishna diz, aquele que está pensando em mim o tempo todo nunca se perde de mim, eu nunca me perco dele, a gente está juntos o tempo todo, assim. Ele consegue perceber nos animais, né? Ver no sapinho, nesse livro, em vários outros seres, ensinamentos espirituais que o conectam a Krishna. Então, um sábio, né? Uma pessoa que está com tejas, com a inteligência desperta. Cada entidade viva está contida no âmbito das 8.400.000 espécies de vidas. Algumas delas são móveis e outras são inertes. De qualquer maneira, a semente da vida de todos é Krishna. Como se afirma na literatura védica, Brahman, ou a suprema verdade absoluta, é aquele do qual tudo emana. Krishna é Parabrahman, o Espírito Supremo. Brahman é impessoal e Parabrahman é pessoal. O Brahman impessoal está incluído no aspecto pessoal. Isso é afirmado no Bhagavad Gita. Portanto, originalmente, Krishna é a fonte de tudo. Ele é a raiz, assim como a raiz da árvore mantém toda a árvore. Krishna, sendo a raiz original de todas as coisas, mantém tudo nesta manifestação material. Os textos védicos também confirmam isso. Nitya Nityanam Chetanas Chetananam Ekobahunam Yovidati Vedadati Kamam. Ele é o eterno principal dentre todos os eternos. Ele é a suprema entidade viva dentre todas as entidades vivas. E sozinho ele está mantendo a vida. Sem inteligência ninguém pode fazer nada. E Krishna também diz que ele é a raiz de toda a inteligência. A não ser que se seja inteligente, não é possível entender a suprema personalidade de Deus, Krishna. Então a gente entra num conceito de inteligência aqui que vai para muito além do conceito de inteligência que a nossa sociedade fomenta. Tem várias ideias de inteligência que são apresentadas para a gente, assim, no sentido de uma pessoa que consegue se livrar de problemas, por exemplo, isso pode ser considerado um tipo de inteligência, alguém que tem soluções rápidas e fáceis para as coisas, pessoas eficientes, pessoas que ficam ricas, enfim, esse tipo de agilidade com a qual lidar com a matéria, e certamente isso é um aspecto de inteligência, porque a gente conhece sobre a verdade, e ao conhecer sobre a verdade, a gente conhece sobre a ilusão simultaneamente. Então você acaba conhecendo sobre Krishna, você conhece sobre a matéria também, porque é muito importante para a gente saber lidar com esse mundo. Porém, essa inteligência que é citada aqui, ela é uma inteligência que transcende muito o arcabouço e necessidade de estruturas materiais para ela se formar.
é uma inteligência que provém justamente dessa misericórdia de Krishna para com a entidade viva. Então, uma pessoa que pode parecer totalmente desqualificada para ser chamada de inteligente, porém, se ela segue o princípio, a essência de toda a literatura védica, que é sempre lembrar de Krishna e nunca esquecer de Krishna, ela está firmada na inteligência mais elevada que existe, que é a inteligência espiritual. E isso quem dá para ela é Krishna. Essa é a presença de Krishna. Esse é o relacionamento com Krishna. Então, não há nenhuma dúvida assim, que quando a gente consegue identificar Krishna em alguma coisa, quando a gente lembra de Krishna, Krishna está se relacionando com a gente naquele momento. Krishna é absoluto e espiritual. Existem muitas formas da gente perceber ele, pode ser formas mais profundas, podem ser formas mais um pouco distantes, mas de certa forma, assim, a gente lembrar desse nome, a gente lembrar dos atributos ou das pessoas que estão envolvidas com Krishna, isso é uma forma de Krishna se apresentar pra gente. Quando Krishna faz a dancinha dele transcendental, assim, quer chamar a atenção dele pra gente, né? Porque o interesse real de Krishna é que a gente saia desse enredamento material, né? Verso 11. Balam balavatam chaham kamaraga vivarjitam dharma viruddho bhuteshu kamosmi bharatashabha. Balam, força. Balavatam, dos fortes. Cha, aham, eu sou. Kama, paixão. Raga, e apego. Vivarjitam, desprovido de. Dharma aviruddha, não contra os princípios religiosos. Bhuteshu, em todos os seres. Kama, a vida sexual. Asmi, sou. Bharatarshava, ó Senhor dos Bharatas. Eu sou a força dos fortes, desprovida de paixão e desejo. Eu sou a vida sexual, que não é contrária aos princípios religiosos, ó Senhor dos Bharatas, Arjuna. Significado: o homem forte deve utilizar sua força para proteger os fracos e não para praticar agressões físicas. Da mesma forma, a vida sexual, conforme os princípios religiosos, Dharma, deve visar a propagação de filhos e a nenhum outro propósito. É então responsabilidade dos pais tornar seus filhos conscientes de Krishna. Tem um ponto para trazer aqui que eu acho pertinente a gente observar. Krishna, nesses versos, ele está fazendo questão de salientar que ele é a qualidade essencial de cada uma das... Ele é a qualidade essencial de cada qualidade apresentada. Então, a potência dos fortes, a inteligência dos inteligentes. Porém, quando ele vai descrever algo que pode ser dúbio, que pode estar relacionado com a não virtude, ou como ele colocou aqui, sua força dos fortes, desprovida de paixão e desejo. Ou seja, ele está deixando claro aquilo que é verdade, em essência, ou aquilo que ele é. Por que isso é importante você ver? A Radha Shakti trouxe aqui no comentário anterior, falando sobre a questão do histórico da nossa cultura judaico-cristã superficial, que nos fez ter uma compreensão de dualidade entre céu e inferno e tudo mais e tal. Porém, se a gente for avaliar com um pouco mais de refinamento, tanto o que está descrito da Bíblia, mas como está descrito aqui com mais clareza por Krishna, o que a gente pode conceber como essa paixão, esse desejo? Tudo aquilo que não está vinculado à virtude é a falta de percepção da presença de Krishna naquela substância, naquela qualidade. Ou seja, não é que existe sombra, existe ausência de luz. Entende essa concepção? Pode parecer meio jogo de palavras, mas não é que existe escuridão. A escuridão é simplesmente a ausência de luz. Não é que exista algo que não tenha Krishna. Tipo, Krishna não quer dizer que ele não está isento, não está presente na paixão e no desejo. Mas a paixão e o desejo são sintomas de ausência de consciência de Krishna, ausência de consciência da presença dele naquele lugar. A partir do momento que a gente não está escolhendo, não diretamente, não conscientemente, não estar com Krishna naquela circunstância, devido a N fatores, a gente acaba nos conectando com qualidades não favoráveis. E Krishna está falando o contrário, aqui a todo momento. Olha, sempre que você lembrar de mim, você vai estar em conexão com aspectos favoráveis para o seu desenvolvimento.
né, do seu desenvolvimento de você mesmo, para a sua própria transcendência, para a sua própria autorrealização e, mais ainda, para a possibilidade de se associar comigo. Quanto mais você se associar comigo, mais virtudes vão estar presentes na sua vida. Então, isso acontecerá de maneira natural e orgânica. Quer trazer outro ponto aqui do significado? Eu achei tão interessante isso que o Brahma Maharaj falou agora, porque no Bhagavad Gita a gente não encontra assim, Krishna falando sobre maldade, né? Ou Krishna falando assim, sobre um aspecto... Ele fala sobre tamas, né? Que gera essa obscuridade, que enegrece, que abafa, escurece a inteligência, a clareza, a devoção, o amor, essas virtudes e tudo mais. Mas a gente encontra muito mais o termo ignorância do que maldade, né? Então, justamente como que faz, por exemplo, que nem ele estava falando aqui agora sobre quando paixão e desejo estão presentes, né, nesse bala, nessa força, então é a ausência da presença de Krishna, ali, da percepção da presença de Krishna. Mas como que a gente pode perceber Krishna, né? Como que a gente pode trazer Krishna para as coisas? Então, como qualquer outra ciência que existe nesse mundo, é muito importante que esteja claro na nossa inteligência e que a gente alimente constantemente isso aqui para a gente desenvolver amor por Deus. Por mais que o amor por Deus não esteja submetido ao fator tempo, né? Krishna pode dar amor pleno para uma entidade viva a qualquer momento que ele quiser. Porém, mesmo assim, a gente tem que entender que é necessário um treinamento, é necessário que a gente exercite isso constantemente. Uma coisa que eu trago assim, muito para mim é que é difícil a gente se atrair para uma pessoa que a gente não conhece, né? Uma pessoa que a gente não ouve sobre, né? Então, todo o processo de Bhakti ele começa justamente por essa audição atenta, submissa e mansa. Então, essa audição ela vai virar Kirtana, né? Que é esse cantar, falar das glórias do Senhor. E uma pessoa, um eterno aprendiz, ele vai estar sempre escutando, para estar sempre recitando e vai estar sempre orando para Krishna para que ele possa escutar e para que ele possa cantar as glórias do Senhor, porque esse processo vai ajudar com que ele se mantenha nessa consciência espiritual. Agora, é muito importante assim que a gente nutra essa avidez por querer estar na associação espiritual, por querer práticas espirituais, porque elas são justamente os músculos necessários. A gente vai malhar os músculos internos para que a gente possa nesse momento perceber essa força que eu estou manifestando, essa inteligência que eu estou manifestando, ela está contaminada, ela não é totalmente pura. Como que eu posso trazer Krishna para isso? Porque para eu trazer Krishna, para eu reconhecer Krishna, eu preciso minimamente entender como Krishna funciona. Quem é Krishna? Quais as potências de Krishna? Como ele se manifesta dentro de mim? Qual é a diferença de uma força desprovida de paixão e desejo e como é que é a força com paixão e desejo? Então eu tenho que perceber e entender essa pureza. Para isso eu preciso de referências. Então realmente assim, não é um processo no qual a gente consegue fazer sozinho. Essas referências, além dos shastras, elas estão no serviço devocional prático, no contato com as pessoas que estão praticando vida espiritual. É tão importante isso, né, que a gente nos doutrine nesse sentido de querer essa prática, de querer essa associação, para que eu possa ir conhecendo Krishna através do coração daquele que já vê ele, né? Então, através dos olhos da prática daquele que vê, eu posso começar a vê-lo e conhecê-lo. Eu passando a conhecê-lo, eu vou poder identificá-lo. Sem esse conhecimento em relação a essa pessoa que tem passatempos, que tem atividades, que tem atributos, que tem energia, como é que eu vou trazer ele para as situações, né? E quais olhos são esses, né? Os olhos é o olhar do conhecimento, né? Jnana Chakshu, né? O olhar do conhecimento. E é curioso que esses olhos, eles percebem o som, né? E ele é transmitido através do som. Lembrando novamente, né, que a gente está trazendo, Krishna está tentando falar que ele é a essência das essências, né? Então ele é caráter único. E dentre a questão dos objetos dos sentidos, o som ele é aquele mais refinado, que vai estar presente em todos os outros elementos. Pensando em elementos sólidos, líquidos, ígneos, gasosos e etéricos e tal. O som está referente aos etéricos, ao mais sutil dos elementos materiais grosseiros, né? E ele vai estar permeando todos os outros elementos. Por isso que dentro da prática do serviço devocional existe também a essência da prática, que é o cantar santos nomes, é o som transcendental, porque esse é o elemento mais sutil que vai permear todos os outros elementos também. E ele vai permear também a mente e tudo mais do que os outros elementos.
Os outros elementos também podem purificar. Tudo pode ser utilizado para purificar a nossa consciência quando conectamos tudo ao Senhor. Mas dentre mas além, entre todo o tudo, difícil, entre todo o tudo, o som é o mais sutil e vai estar brilhando todas as coisas. Por isso é importante o cantar os santos nomes. Aqui a Cris Bactinha, ela comentou assim: a gente só ama com o que se relaciona. Precisamos desenvolver este relacionamento com o Krishna. Então, é exatamente isso, né? A gente vê assim que tudo que a gente tem contato, tem relacionamento, é aquilo que a gente vai depositar a nossa propensão ao amor, né? Então, no Néctar da Devoção, Srila Prabhupada coloca assim essa questão de... A Rupa Goswami coloca nessa questão de a gente ter a propensão a amar e a gente depositar a propensão ao amor nas coisas erradas. Então, eu vou fazer isso com os objetos dos sentidos, assim, também, né? Tipo, eu amo essa comida, né? Porque eu tive um relacionamento com ela me deu prazer, né? Mas não existe uma reciprocidade real, por exemplo, entre uma comida e a pessoa. Ou eu amo tal cheiro, ou qualquer coisa assim que não esteja relacionada com Krishna. Não existe uma reciprocidade real, né? É simplesmente porque você entrou em contato com aquilo. Então, a grande chave das coisas é o fazer com que esses objetos tenham contato com Krishna através do oferecimento, através da minha consciência. É a alma que pode trazer isso, né? Pode trazer esse elemento Krishna, porque é a alma que tem um relacionamento eterno com Krishna. Então ela traz isso para as coisas e elas vão... Aí eu vou poder amar Krishna através daqueles objetos, mas porque eu trouxe Krishna para aquilo através da minha alma, né? Que tem um relacionamento eterno de amor com Krishna, né? Ela pode não estar plenamente manifesta, mas ela recebeu informação para que a inteligência pudesse agir dessa forma. Então, esse verso aqui, depois ele vai falar, como o Brahmadi estava falando sobre a essência das coisas, ele fala sobre o relacionamento sexual, relacionamento conjugal, da forma ideal, né? Então, Krishna está trazendo aqui essa ideia de seguir os princípios dhármicos, né? Os princípios religiosos. Só para comentar brevemente sobre isso, o Bhagavad Gita nos traz padrões assim, ideais, e esses padrões são os padrões que mais dão prazer para Krishna. Por que é muito importante que a gente tenha uma compreensão sana sobre isso, para que uma pessoa não ultrapasse os limites dela, achando que ela, mesmo ela não estando naquele ponto, ela vai dar prazer para Krishna fazendo algo que seja difícil para ela, que seja uma tortura para ela. Então, assim, Krishna é o amante original de todas as entidades vivas. Assim, Krishna, ele quer que a gente avance espiritualmente, mas ele quer que a gente faça uma coisa real, autêntica, genuína, um processo verdadeiro. Então, quando a gente finge que a gente está numa plataforma que a gente não está, para seguir um padrão que muitas vezes as pessoas tentam seguir um relacionamento conjugal, qualquer coisa assim, pode ser desastroso justamente porque eu estou esquecendo dessa relação amorosa com Krishna e estou esquecendo que tudo que eu estou fazendo é para dar o prazer a Krishna em última instância. Porque se o meu padrão, se a minha prática ela é simplesmente para fomentar um status do ego, isso não é uma oferenda a Krishna, isso não é serviço devocional, isso deixa de ser. E qual é o resultado disso? A gente vê na mente, no estado de comportamento, enfim, várias coisas, né? Então, não se pode adorar a si mesmo. Verso 12, o último verso. Eu não estou conseguindo ver que horas são aqui. Isso que eu ia falar. São 8h04. Tá. Só vamos ler esse? Deixa eu ver. Bora. Verso 12. Yechaiva sattvika bhava rajasastamasaschaye matae vititam vidi natvahante shutemai. Todos os que, cha e eva de certo, sattvika em bondade, bhava estados de existência, rajasa no modo da paixão, tamasaha no modo da ignorância, cha também, todos os que mata de mim, eva de certo, iti assim, tam aqueles, vidi tente saber, na não, tu mas, aham eu, teshu neles, te eles, mai em mim. Tradução, significado. Fique sabendo que todos os estados de existência, sejam eles em bondade, paixão ou ignorância, manifestam-se por minha energia. Num certo sentido, eu sou tudo, mas eu sou independente. Eu não estou sob a influência dos modos da natureza material, mas eles, ao contrário, estão dentro de mim. Significado. Todas as atividades materiais no mundo estão sendo conduzidas sob a influência dos 3 modos da natureza material. Krishna, o Senhor Supremo, não está sujeito aos modos da natureza material, apesar destes serem emanações dele.
só um comentário aqui em relação a isso, gente, é que assim, um Mahatma, uma grande alma, ele está abrigado na Yoga Maya, na Daivi Prakriti, na energia divina de Krishna. Um Duratma, uma alma não tão grandiosa assim, ela está abrigada nos 3 modos da energia material. Então ela está sob a Prakriti, sobre a energia material, né? E estar sob a regência da energia material tem muitos efeitos assim na nossa consciência, né? A título de eu estou sujeito à lei do karma, eu estou num ambiente perigoso, né? No qual assim eu estou sem informação sobre quem eu sou e eu estou agindo dentro de um mecanismo cósmico assim de ação e reação avassalador, assim, não estou exagerando, é avassalador, porque a gente vê o que está acontecendo no mundo. As pessoas que estão assim, a vida sob a regência do karma, sob a regência de Tama, sob a regência de Rajas, ela é uma vida assim, ela não é tão vida assim como a gente imagina, né? Ela é quase um pouco de morte, assim. Se a gente assiste, assim, os devotos normalmente acabam não tendo televisão em casa nem nada, mas ontem eu parei num lugarzinho assim para tomar um caldo de cana e aí tinha a televisão ligada e aí tipo, eu ouvi uma notícia assim que eu fiquei chocada, assim, às vezes a gente vive numa realidade por bênção de Krishna que certas coisas não tocam tanto a gente, mas o que está acontecendo no mundo sob a regência de Tamas e Rajas, no qual não existe um abrigo nessa Daivi Prakriti de Krishna, é um ciclo de karma muito avassalador, no qual a maldade se expressa de uma forma assim muito grotesca e a gente fica assustado quando a gente vê isso, né? Às vezes as pessoas perdem esperança, desenvolvem depressões, problemas mentais e tudo mais, mas a gente tem que parar, respirar e olhar para essa ciência aqui. É essa ciência que pode dar uma ajuda a reorganizar esse sistema de estar abrigado nessa energia grosseira, nessa energia que não está assim, ela é uma energia, ela é uma potência de Krishna que não está olhando para essa libertação da alma, entende? Krishna vai estar cuidando da entidade viva quando ela entra e se vira para ele, em contato com ele, mas assim, nós não somos meramente crianças eternas no qual a gente não tem responsabilidade sobre nada do que a gente faz. A gente não tem como crescer se Krishna não nos dá essa autorização e esse espaço para crescimento. Isso é muito necessário. Então essa ação e reação, ela vai fazendo a manutenção interna desses análises que a gente tem, numa hora que a gente deve se cansar de tudo isso. E às vezes custa muito para isso acontecer. Tem um ponto que é importante, agora entrando no papel de disseminador desse conhecimento. A ausência de Krishna, uma ação sem Krishna, só vai gerar resultados sem Krishna. Então, para que nós possamos contrabalancear essa balança, a gente precisa fazer ações com Krishna, para que Krishna se manifeste nesse lugar. Então, o espírito missionário, o espírito disseminador de Krishna, é compreender que quanto mais Krishna a gente colocar no mundo, mais Krishna estará presente nele. Eu sei que é muito redundante as palavras, mas é muito fato, é importante que nós façamos essa parte, que não fiquemos em silêncio ante atrocidades, ante injustiças e tal. A gente precisa colocar Krishna, lembrando que Krishna, ele demonstra o que ele é em cada detalhe. Então, ele é a força do forte, desprovida de cobiça, ele é o Dharma essencial, né? Então, vamos buscar Krishna e com esse conhecimento recebido, compartilhar esse conhecimento através de nossa prática diária, né? De todo momento, de todo instante, não só na frente do altar, não só através de cantar santos nomes, também com isso, mas também no dia a dia, estando dentro da sociedade, estando no seu trabalho, estando com a sua família, né? O que é muito irônico é que Krishna é Vasudeva, né? Ele permeia tudo. Então a gente lembra de Krishna para trazer Krishna, mas Krishna, ele está presente aqui, observando a entidade viva. Já está lá de boa. Mas o que a reciprocidade com Krishna, essa devoção, esse amor é Bhakti. Essa Bhakti, essa energia interna de Krishna, ela é a sua consorte eterna, né? Ela é a Srimati Radharani, ela é o serviço devocional, ela é a devoção. É isso que traz esse amor para esse mundo. Por isso que a gente entende assim, Srimati Radharani como o princípio mais elevado de todos, assim, né? O amor, assim, a energia de Krishna que se expande. Quando a gente vê esse humor dos Vrajabasis assim, em Vrindavana, de simplesmente se abrigar no nome de Radha, né, de Srimati Radharani, porque eles entendem que é ela que traz essas potências de Krishna na sua forma de reciprocidade amorosa com a alma para a Terra, né? É no serviço devocional, porque o que é serviço devocional?
Krishna já está aqui, o que eu preciso fazer? Eu preciso me colocar na posição constitucional de servi-lo. Como eu posso servi-lo? Até lembrando dele. Às vezes a gente quer fazer coisas muito grandiosas, até lembrando, falando, pensando, trazendo ele para o íntimo do seu coração, não escondendo Krishna das maiores sujeiras que tem dentro do nosso coração, porque ele já vê, mas o que ele espera da gente é sinceridade, né? Que a gente possa apresentar isso para ele com sinceridade e queira realmente desenvolver amor por ele no relacionamento. Isso seja a prioridade da nossa vida, né? Porque enquanto a gente colocar como prioridade o nosso desfrute, a nossa máscara, a nossa qualquer coisa, a nossa identificação com personalidade, os nossos preconceitos, qualquer coisa, a gente ainda não vai estar conseguindo se dispor sinceramente para Krishna. Tem um exemplo disso que eu gosto sempre de trazer quando a gente menciona esse assunto, da tradição religiosa da minha mãe, que é Tenrikyo, é uma tradição japonesa e tal. Eles têm um trabalho de serviço devocional chamado Hinokishin. Só que esse Hinokishin, esse serviço devocional da televisão deles, bem como o Radha Shakti falou, deve ser uma coisa que não para o ego e tal, mas para que isso aconteça, eles fazem questão, ok, tem um serviço ali da igreja, da comunidade e tal, vai ser visto, reconhecido, porém, procure algum serviço dentro da visão deles que ninguém veja, que ninguém saiba que é você. Tipo, aquela coisa que é escondida, que aquilo que você está fazendo você tem certeza, não, isso aqui é só para ele. Então, e um exemplo que é dado lá, tinha um senhor da igreja que abandonou o corpo já há algum tempo, mas ele era dono de uma das fábricas grandes, lá em Bauru, em São Paulo. E uma vez na semana, ele ia na rodoviária do banheiro, no banheiro da rodoviária, no banheiro da rodoviária, e ia lavar aquele banheiro todo. Então, todo dia, ritual da semana lá, que ele ia da madrugada, para que ninguém soubesse que era ele, bem numa roupa bem padrão, só para limpar o banheiro todo, limpava aquele banheiro, e não era um só, acho que era algum, sei lá, e limpava aquele banheiro, deixava prontinho e saía. E ele colocava, esse é o meu serviço para Deus, esse é unicamente, exclusivamente para ele. E ele não ficava chegando, sabe o que eu fiz hoje? Eu fiz lá, tá? Não, tipo, só souberam porque indivíduo tal, não sei o que era da igreja, de repente viu e encontrou aquele cara, não falou nada e tal. E depois que ele abandonou o corpo, a notícia começou a ser mais divulgada, assim, compartilhada. É bom que a gente entenda por que a gente está fazendo as coisas, né? Se a gente quer compartilhar, é importante a gente compartilhar o serviço, é importante a gente compartilhar nossas realizações, mas que a gente saiba que a gente está fazendo isso com aquele humor da inspiração, né? Eu estou dentro de uma associação discipular de mestres e discípulos, então o que o mestre espiritual, o acharya, ele ensina, ele mostra o que ele faz para poder servir de inspiração. Agora, isso que o Brahmaji falou é tão importante, assim, eu lembro que logo que eu conheci a consciência de Krishna, os devotos falavam isso, para ter um serviço confidencial que ninguém veja, que ninguém saiba, que seja só você com Krishna, assim. E isso é muito bacana porque isso realmente estabelece um relacionamento. Porque a gente percebe que não é só nessa percepção visual dessa pessoa, das pessoas encarnadas que estão aqui, que a gente pode se relacionar, mas que existe realmente essa pessoa suprema que está presente em tudo e que ela é muito real e que eu posso me relacionar com ele, né? Através da misericórdia de quem já está se relacionando com ele. Então, para concluir, o significado diz assim, Srila Prabhupada: por exemplo, sob as leis do Estado, alguém pode ser punido, mas o rei, o legislador, não está sujeito a essa lei. Da mesma forma, todos os modos da natureza material, bondade, paixão e ignorância são emanações do Supremo Senhor Krishna. Mas Krishna não está sujeito à natureza material, por isso ele é nirguna, o que significa que estes gunas ou modos, embora provenientes dele, não o afetam. Esta é uma das características especiais de Bhagavan, a suprema personalidade de Deus. E como é bom saber que essa pessoa não é afetada pelos gunas, porque se torna um reservatório de depositar confiança de forma absoluta. Podemos confiar em Krishna, porque Krishna não é iludido sobre as suas energias, né, que fazem parte dele. Então, sobre todos os seus serviços, atividades e relacionamentos, confie primeiramente nele. Então é isso, gente. A gente vai encerrar por aqui. Acho que deu aí uns 50 minutos, que não queria se estender muito. Essas passagens desses versos são muito bonitas. Em essência, que elas estão trazendo yoga no seu sentido mais amplo de como se conectar com Krishna em diversas esferas, em diversas formas. Eu vi que não tem nenhuma pergunta, então, só para ter certeza. Então a gente vai encerrar. Muito obrigada pela presença de vocês nesse projeto do Lapidar, que tem justamente esse humor assim, diferente um pouco das palestras assim, convencionais, mas a gente traz um pouco de realização pessoal, traz comentário, traz um pouco mais de intimidade, né? Então, Srimad Bhagavad Gita aqui, Jai, Srila Prabhupada aqui, Jai. Boa noite a todos.